Então, Já posso começar, professora? não, eu vou só fazer a introdução. Tá certo. Boa noite, Juliana, Ramon e João. Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui na nossa primeira reunião de orientação do projeto vinculado ao PIBIC-PIVIC, na vigência 2024-2025, que tem, né, 3 estudantes vinculados, né? Vocês 3 estão vinculados, tem o professor Maroja, que é colaborador, e também eu convidei uma mestranda para participar. Ela é da linha de Educação em Saúde no mestrado, que é o mestrado profissional em saúde da família. E aí eu vou falar com ela na próxima semana, porque aí ela poderia ajudar, não é, e tudo na parte operacional da pesquisa, não é? Então, é um projeto que também tem várias dimensões, né? Tem uma parte quantitativa, uma parte qualitativa. A parte qualitativa é mais difícil, porque envolve análise de conteúdo. Então, eu acho que seria muito bem-vinda, né, a participação dela aqui. O nome dela é Isabela, e ela é médica de família e comunidade. Bem, então, só com esse. Tem a questão, eu já estava falando aqui com o Ramon e com Juliana, a pendência do Comitê de Ética em Pesquisa, que ainda não foi resolvida, mas vamos tentar resolver na próxima semana. Bem, então, é a primeira reunião e também a primeira apresentação. Não é apresentação, porque na apresentação a gente vai tanto a exposição vai fazer com que a gente assimile melhor, não é, o projeto. Ele não é um projeto simples, e também a gente tire as dúvidas, a gente esclareça alguns pontos que podem deixar obscuros, não é, ou então de difícil entendimento. Então, eu disse a vocês que 30 a 40 minutos seria a apresentação. Então, eu não sei como vocês se organizaram em termos de tempo, mas aí o Ramon vai começar a apresentação, né? Então, Ramon, pode iniciar, eu vou aqui desativar o meu microfone, e você pode iniciar. Pronto, ok. Olá, pessoal, boa noite, professora Rilva e os demais colegas. Na noite de hoje, apresentaremos os planos de trabalhos vinculados ao seguinte tema: autocuidado em saúde de graduandos de enfermagem e medicina em uma Universidade Federal da Paraíba, uma abordagem quanto e qualitativa. Aqui estão os planos de trabalho que nós iremos abordar, e eles estão presentes nessa seguinte ordem. Primeiro, abordaremos o estresse percebido por estudantes de graduação em enfermagem e medicina da UFPB em seus estudos e práticas. Posteriormente, falaremos sobre os comportamentos de risco em saúde entre estudantes de graduação em enfermagem e medicina da UFPB. E, por último, falaremos sobre a percepção de estudantes de graduação em enfermagem e medicina da UFPB quanto ao autocuidado em saúde. Agora, vou passar a palavra para a minha colega Juliana. Boa noite. Dando continuidade, né, às apresentações, abordarei agora o primeiro plano de trabalho, né, que tem pelo título do estresse percebido por estudantes de graduação em enfermagem e medicina da UFPB em seus estudos e práticas. Pode passar. O que tem esse plano de trabalho, né, ele tem como a justificativa a necessidade de entender os níveis de estresse percebido por estudantes de enfermagem e medicina, visando a promoção da saúde mental e bem-estar desses futuros profissionais durante a formação. Os objetivos elencados foram de identificar a magnitude dos scores de estresse percebidos por estudantes de graduação em enfermagem e medicina no último mês,
Analisar os resultados da aplicação da EEP dos participantes da pesquisa e calcular os scores totais e medianas em amplitude. Aplicar o questionário de qualidade de vida, que é o SF12, e analisar as estimativas estatísticas resultantes. Dando continuidade aos objetivos, também seria analisar a correlação entre os resultados do EEP e do questionário de qualidade de vida do SF12 para identificar possíveis relações entre estresse e qualidade de vida. Também interpretar os resultados e discutir suas implicações para a saúde mental e bem-estar dos estudantes, e analisar os resultados em relação a variáveis demográficas e scores referentes à aplicação do questionário de qualidade de vida. Bom, como metodologia, né, a proposta seria uma pesquisa transversal. A amostra seria uma amostra aleatória de estudantes de graduação em enfermagem e medicina. A coleta de dados seria através da escala do estresse percebido, também um questionário sociodemográfico e acadêmico e um questionário de qualidade de vida, que é o SF12. A análise de dados, ela se daria por uma estatística descritiva e inferencial, que ia buscar na identificação dos padrões de estresse e sua relação com as variáveis, como idade, sexo, carga horária de estudo, o curso, que seria enfermagem e medicina, e as atividades, como também a identificação dos principais fatores estressores e suas potenciais implicações na saúde mental e no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. E nas considerações, né, com esse plano de trabalho, que teria como, digamos assim, a conclusão, seria com base nesses resultados, né, dessa pesquisa, serão propostas de estratégias de ação que incluem a implementação de programas de suporte psicológico, orientação sobre manejo do estresse, promoção de atividades de relaxamento e incentivo ao autocuidado. Então, dando continuidade agora, eu vou passar para o Ramon, para apresentar o segundo plano de trabalho. Pronto, meu nome é, como Juliana falou, Ramon. Eu vou falar sobre os comportamentos de risco em saúde entre estudantes de graduação em enfermagem e medicina da UFPB. Primeiramente, eu gostaria de frisar que o nosso estudo, de uma maneira geral, ele vai servir tanto para fortalecer já um arcabouço, né, de informações sobre essa temática de comportamento de risco, autocuidado em estudantes de enfermagem e medicina, como a nossa população que está sendo analisada, ela fica restrita ao UFPB, o nosso trabalho pode servir como o pontapé inicial para posteriores trabalhos futuros que queiram analisar uma amostra maior, também abrangente dos estudantes de medicina e enfermagem de diversas universidades, não só em uma universidade específica. Bem, uma das justificativas desse plano de trabalho sobre comportamento de risco é pela necessidade de compreender esses tipos de comportamentos e que estão relacionados ao macroambiente educacional dos cursos de medicina e enfermagem. Bem, nós sabemos que a cobrança nesses cursos, principalmente medicina, ela é muito alta. Ou seja, às vezes, a cobrança é tão grande que fica aquém do que o estudante ele pode, digamos, suprir aquela certa expectativa. Principalmente, não só as pendências de sala de aula, como provas, etc., como também questões de pesquisa, extensão, tudo isso pode afetar uma série de vícios que esse estudante ele pode ter, como vício em álcool, drogas, etc., que pode oferecer riscos à sua saúde, principalmente a questão da saúde mental. Agora, falando um pouco sobre os objetivos desse plano de trabalho, que é identificar comportamentos de risco, que envolve análise de hábitos relacionados à alimentação, atividade física, tabagismo, consumo de álcool. Eu acho que todo mundo já passou, principalmente essa geração mais moderna, em período de prova, por exemplo, muitos estudantes tendem a cuidar menos da alimentação e da atividade física, seja porque está uma semana atolada de provas, etc., e acabam deixando essas atividades em segundo plano. Isso, consequentemente, vai danificar bastante a sua saúde e acabam recorrendo
a, a recompensas que são mais rápidas, como consumo de álcool, consumo de cigarro, que, do ponto de vista neurológico, neurofuncional, oferece um bem-estar mais rápido e, por conseguinte, ele consegue adequar esses hábitos deletérios à sua rotina. Dado que você ter alimentação e atividade física em dia, praticar corretamente, exige bastante tempo, e muitos estudantes não querem abrir mão desse tempo e preferem essas recompensas mais rápidas. Analisar fatores associados aos comportamentos de riscos e identificados, como idade, sexo, curso de graduação, fase do curso, rendimento acadêmico e outras variáveis relevantes. Essa frase aqui, a fase do curso, ela é de extrema importância, porque dentro do próprio curso, nós podemos ter períodos que são mais sobrecarregados do que outros. Falando especificamente da nossa realidade, da medicina, nós temos o período que eu estou atualmente, que é o P3, que exige muito uma demanda de provas, de seminários, e isso, com certeza, afeta bastante a saúde dos estudantes. E estão mais dois objetivos desse plano de trabalho, que é analisar indicadores representados pelos scores dos instrumentos padronizados de coleta de dados aplicados aos estudantes, que são os seguintes questionários: o QCR, EU e o ASASR. Outro objetivo é propor estratégias de intervenção como decorrência dos achados do estudo, ou seja, propor estratégias de intervenção e promoção da saúde, direcionados aos estudantes de medicina e enfermagem. Ou seja, um dos objetivos do nosso trabalho, do nosso projeto de pesquisa, é justamente analisar essas variáveis que causam diversos danos a esses estudantes e também propor ações que visem mitigar esses efeitos na vida desses estudantes, para eles terem uma melhor qualidade de vida e até um melhor desempenho acadêmico. Bom, falando agora um pouco sobre a metodologia, é um estudo transversal e uma abordagem quantitativa. Nós vamos calcular uma amostra representativa com base nos dados disponíveis sobre o universo, que são cerca de 707 estudantes de medicina matriculados, atualmente no curso, e cerca de 400 estudantes de enfermagem matriculados. E desenvolver questionários online, usando Google Forms para avaliação de dados demográficos, comportamento de risco e autocuidado. Bem, como eu citei anteriormente, a coleta de dados ela vai seguir os dois questionários que eu citei, que é o questionário de comportamento de risco em estudantes universitários, que é o PCR, e a escala de avaliação da capacidade para o autocuidado, o ASAS. A aplicação de questionários e escalas padronizadas para a coleta de dados, de hábitos de vida e autocuidado. Bem, agora falando sobre o QCR, ele vai ser composto por 24 perguntas, e aqui está exemplos de perguntas que eu retirei. Por exemplo, se durante os últimos 30 dias, em quantos dias fumou cigarro? Ou seja, nós iremos avaliar, por exemplo, a frequência de consumo de cigarro, por exemplo, nos estudantes que fazem uso dessa droga. Iremos também analisar, por exemplo, o consumo de álcool, de bebida alcoólica, durante um intervalo de 30 dias. Bem, isso é importante, como eu já citei, que álcool e cigarro, como demais outras drogas, elas trazem recompensas instantâneas e ajudam até a mitigar, mesmo que instantaneamente, o estresse que é percebido por esses estudantes. Ou seja, isso combina muito com o plano de trabalho de Juliana, por exemplo. Ou seja, eles recorrem a esse tipo de drogas, né, para mitigar o estresse, ter
altos picos de dopamina, por exemplo, serotonina, essas coisas que entram na esfera da neurologia. Aqui está outro questionário, que é o ASAS-R, no qual ele irá avaliar, por exemplo, quando acontece qualquer tipo de alteração na minha vida, procuro fazer as mudanças necessárias para manter-me saudável. Aí aqui o estudante ele irá responder se ele discorda totalmente, se ele discorda, se ele somente discorda, se ele nem concorda ou nem discorda, se ele concorda ou se ele concorda totalmente. E a partir disso nós iremos fazer, contabilizar esses scores para chegar em possíveis resultados avaliativos para o nosso trabalho. Bem, e a análise dos dados, né? Os scores do QCR, por exemplo, eles serão analisados de forma quantitativa, geralmente utilizando escalas de pontuação para cada item, como consumo de álcool e cigarro. Ou seja, dependendo do tipo de resposta, da frequência, nós vamos elencar de acordo com o score, né, com o questionário, referir certas quantidades de pontuações a variar da resposta. A pontuação total, ou por domínios específicos, será contabilizada rigorosamente, a fim de uma avaliação objetiva dos comportamentos de riscos em cada indivíduo ou grupo estudado. Bem, na metodologia, nós devemos seguir bem à risca o que segue o método científico, ou seja, aqui, na questão dessa análise dos dados, é onde nós devemos ter mais cuidados e analisar rigorosamente esses dados para não haver nenhum tipo de erro que possa comprometer o nosso resultado. Porque se comprometer o nosso resultado, consequentemente, vai ser um estudo que, como eu falei, esse estudo, já que ele abrange só os estudantes da UFPB, ele vai servir de arcabouço para estudos posteriores também. Ou seja, nós devemos ser bastante precisos nos nossos resultados para não houver distorções futuras em outros trabalhos. Agora, para finalizar, algumas considerações. A avaliação dos comportamentos de risco em estudantes de medicina e enfermagem permitirá um melhor direcionamento para a criação de ações que visem proteger esse grupo de tais fatores preditivos de danos, impedindo que sejam profissionais que não possuem autocuidado ou dependentes de substâncias químicas, por exemplo. Ou seja, nosso objetivo, o que a gente espera alcançar, né, com a realização dessa pesquisa, hipóteses de ações, por exemplo, que visem proteger esses grupos e melhorar a sua qualidade de vida, para tanto terem uma vida mais longeva, como ter uma plena saúde para executarem suas funções, que é exercer uma medicina e uma enfermagem de qualidade. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega João Vitor. Bom, assim como já bem explicou, né, Ramon e Juliana, já bem explicaram. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu plano de estudo, né, plano de trabalho, na verdade, que basicamente tem como título Percepção de Estudantes de Graduação em Enfermagem e Medicina da UFPB quanto ao autocuidado em saúde. Então a gente vai abordar basicamente o que eles já bem explicaram, essa característica mais do autocuidado, né, daquela autopercepção, de como ele se vê, essa questão de comparação, o contexto que ele está inserido. Pode passar, Ramon, por favor. A justificativa do estudo tem um foco basicamente na fase qualitativa, né, que será por meio de uma busca da compreensão de como os estudantes de graduação em enfermagem e em medicina da UFPB percebem o autocuidado, né, além dos comportamentos de risco e situações de estresse. Os objetivos, a gente vai abordar de maneira qualitativa, como eu falei na justificativa, os estudantes sobre o processo de vivência, não apenas no meio acadêmico, mas em todo o seu contexto, que é importante a gente observar não só o contexto que ele está inserido academicamente falando, né, mas o contexto que ele está inserido, por exemplo, com sua família, seus amigos, seu contexto social de maneira geral, para que a gente tenha um conceito realmente ampliado de saúde, né, de modo a compreender perfeitamente
como qualitativamente que ele está se relacionando. Além disso, um outro objetivo, pode voltar, por favor. Um outro objetivo é compreender e relacionar o seu bem-estar com o ambiente que está inserido, que tem bastante relação com o que eu falei anteriormente, né? Essas análises qualitativas, a gente vai utilizar muito o conceito de pedagogia ontopsicológica, que é basicamente uma tática, né? Um meio de ensinamento, de estudo, em que propõe gerar cidadãos autênticos e autônomos, né? Conscientes de seus deveres e protagonistas de suas vidas, tentando ao máximo evitar que os cidadãos eles não sejam autênticos, por exemplo, e eles sejam sempre dependentes de outros, né, em vários fatores de sua vida. Além disso, outro objetivo, a gente também tem um processo de entendimento na relação entre conflitos de sua vida e ações realizadas por si, né, de maneira a ter uma consciência maior sobre a ação que ele está cometendo, né, e usar o conhecimento que ele tem, tanto no meio acadêmico como no meio social, ao seu favor, né, de modo a contornar aquela situação. Pode passar, Paulo. Além disso, a metodologia, a gente vai ter inicialmente uma revisão, né, fazer uma revisão da literatura, em busca das fontes dos estudos, né? Posteriormente, a gente vai fazer uma seleção dos participantes, em que nós iremos pegar 30 pessoas no total, né, 30 estudantes, sendo eles 15 de medicina e 15 de enfermagem. Iremos começar a realizar os ciclos de entrevistas, que tem diversas entrevistas que a gente vai ter que realizar. Essas entrevistas, a gente vai efetuar a gravação e transcrição, né, para, a partir de uma transcrição efetiva, a gente comparar, né, o que cada um fala, a partir disso, sintetizar as suas semelhanças, que se encaixa com o próximo ponto, que é justamente realizar análises lexicais por meio do software NVivo, né, e temática dos dados qualitativos, que é justamente a gente vai comparar, né, como é que cada um se relata a sua experiência vivida academicamente falando, né, quais são os fatores externos que eles expõem e que eles conseguem relacionar com a sua vida acadêmica. Para, a partir daí, a gente fazer essa análise qualitativa e, de maneira mais geral, lançar uma proposta, né? Um paradigma mais generalizado de como é que se comporta esses estudantes. Após isso, a gente vai relacionar os dados, né? Então, tanto qualitativos como os quantitativos, que vão ser feitos, eu acredito, por Juliana no seu plano de trabalho, de modo a gerar essa compreensão mais abrangente, né? E, como eu falei anteriormente, aplicar essa pedagogia ontopsicológica. Pode passar, por favor. Como considerações finais, a gente tem que o estudo ele vai estar falando mais sobre essa questão de percepção dos estudantes, né, de graduação, tanto de enfermagem como medicina da UFPB, em relação ao seu autocuidado e saúde, né, de modo a revelar a importância de compreender como os futuros profissionais de saúde lidam com o cuidado de si mesmos, né? Então, tanto relacionados com o âmbito acadêmico, como com o seu âmbito social mesmo, né? Dado que isso é importante, visto que, posteriormente, né, nos próximos anos, quando esses indivíduos entrarem no mercado de trabalho, eles vão estar cuidando de outras pessoas. Então, nada mais justo com eles mesmos estarem bem, né? Eles estarem em bem-estar social, em bem-estar consigo mesmo, para começar a cuidar de outras pessoas, né? Então é essencial justamente que eles tenham consciência da relevância do autocuidado para manter seu bem-estar físico e mental, reduzindo, portanto, os riscos de esgotamento e promovendo um exemplo positivo para seus pacientes. Pode passar, por favor. E é isso. Pronto, podemos deixar aí a capa da nossa apresentação. Eu vou fazer alguns comentários, atualizar alguns aspectos. Então, o nosso projeto, fundamentalmente, né, de forma sintética, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Pronto. Certo. Então, considerando, né, digamos, um aspecto do projeto que é extremamente importante, que esteja bem definido e bem compreendido, o
o objetivo é este: analisar comportamentos de risco, autocuidado e qualidade de vida entre estudantes de enfermagem e medicina da UFPB. Então, a gente tem uma metodologia que é mista, né? É uma metodologia quantitativa, nos dois planos de trabalho, Ramon e Juliana, e qualitativa no plano de trabalho de Vitor. Então, essa amostra que nós teremos uma amostragem inicial que, na realidade, a gente pretende alcançar o universo. Não sei se será possível, mas, de qualquer forma, tem no projeto um plano de amostragem, não é isso? Eu não me lembro, não é comum que a gente possa abarcar todo o universo. Então, vocês não mostraram, mas tem um plano de amostragem, aí a gente vai fazer, digamos assim, um sorteio, mais um sorteio de forma estratificada, para que a gente tenha alunos de todos os períodos de forma proporcional, do primeiro ao 12º período. Então, seria o ideal que a gente tivesse um universo, né? Mas a restrição de tempo, a dificuldade que nós temos também no recrutamento, então já participei, orientei muitas pesquisas envolvendo estudantes de medicina. E muitas vezes há dificuldade, né, de abordar, conseguir o preenchimento, ainda mais porque a parte de abordagem quantitativa vai ser feita pelo Google Docs, ou Google Forms. Então, isso faz com que, assim, não que a maioria dos estudantes não tenha interesse de participar, mas vocês mesmos dizem, né, testemunham, né, como o tempo de vocês é restrito, como há um cronograma apertado. Então, isso também a gente deve pensar, né, em relação à perspectiva dos participantes da pesquisa. Então, por isso que essa minha ideia inicial de abranger o universo é pouco factível. Então, o ideal é fazer uma amostragem aleatória. Então, a gente não vai escolher, a não ser na fase qualitativa, né? Então, no plano de trabalho do João, aí sim, podemos escolher de forma intencional, porque a abordagem qualitativa ela é diferente, né? Não há necessidade de a gente ter um recrutamento, né, probabilístico, ou aleatório. Então, mas no plano de trabalho do Ramon e da Juliana, a gente vai fazer essa amostragem, né? Então, a gente vai se reunir para determinar isso. Após conseguirmos as listas, né? Essas listas também é um ponto de pendência, porque é preciso, por causa da lei de dados, né, de proteção de dados, nós temos alguns dados que são, digamos assim, dados documentais. Então, isso vai... Hã? Confidenciais, assim. E tudo é confidencial aqui na pesquisa, mas esses dados, eles estão, digamos, na PRG, né, estão na coordenação de medicina. Então, ali tem os dados pessoais de cada estudante. Então, para isso, né, a partir de, eu acho que, muito recentemente, começou a ser, além das questões envolvendo a parte ética do projeto, tem também a proteção, né, a lei de proteção dos dados. Então, vai ser necessário
pedi, né, a autorização dessas, já pedi a anuência do professor, do coordenador, já recebi, e agora vamos para uma fase e que várias fases, como essa que nós estamos discutindo o projeto, nós teremos várias fases até chegar no momento de iniciar a coleta de dados. E nessa primeira fase, além da nossa própria preparação, né, a gente discutir o projeto em detalhes e também se preparar e estudar, né, as questões teóricas relacionadas, a gente precisa também pedir essas autorizações, né? Então, a carta de anuência está em andamento, vou tentar resolver a parte da enfermagem nesta próxima semana, e a solicitação justificando, né, que eu também atrasei um pouco, porque atrasou a coleta de dados, atrasou a apreciação do comitê de ética por causa dessas questões, né, que eu já comentei com vocês, mais questões minhas, né, pessoais, e em segundo lugar, porque quando a gente vai pedir a liberação desses dados dos participantes, então, eles geralmente pedem o parecer de aprovação do comitê de ética, né? Então, por isso que essa outra esse outro momento, né, que é um momento, né, de certa forma, burocrático, né, para conseguir acesso aos documentos, que são documentos que estão em banco de dados, né, eletrônicos. Essa parte ela vai também exigir, né, que se resolva essa fase da apreciação ética. Bom, então, essas são as pendências que eu estou resolvendo. Bem, eu notei algumas questões aqui, mas eu queria falar inicialmente de aspectos assim mais gerais, né? Então, eu acho que vocês entenderam a importância do projeto, né? Então, eu tenho a ideia desse projeto surgiu da minha própria observação em relação aos estudantes, aos alunos que estão pagando disciplinas comigo. E aí a gente observa muitas questões relacionadas tanto ao autocuidado em saúde, quanto à qualidade de vida e quanto ao estresse. Então, isso me fez pensar nessa temática e nesse problema de pesquisa. Então, e esses resultados podem contribuir para desenvolver também estratégias de apoio e intervenções para melhorar o bem-estar, para melhorar a saúde dos estudantes, né? Promovendo o autocuidado, que é uma parte essencial da formação profissional e que vai digamos, continuar, né, na vida pós-graduação, né? Então, eu queria fazer algumas orientações gerais e destacar alguns pontos-chave, né? Então, a compreensão do objetivo do estudo, né? Então, o objetivo central do estudo é essa avaliação, né? Investigar se o autocuidado em saúde, né, é um fator preditor de estresse percebido e qualidade de vida, e essa relação também ser moderada, né, ser ou não moderada pela interação entre estresse e autocuidado. Parece complicado à primeira vista, mas à medida que a gente tiver os dados e for fazer a análise, então isso pode se tornar mais claro, né? Então, eu incentivo que vocês reflitam sobre esses fatores, né, que podem influenciar a vida acadêmica e pessoal dos colegas. E também para vocês próprios, né? É um assunto que é importante para todos nós. Então, eu queria que vocês se familiarizassem com as ferramentas de coleta de dados, cada um se familiariza com a sua, a que está relacionada ao plano de trabalho,
no caso da Juliana, a escala de estresse percebido, né, o questionário de qualidade de vida, o questionário sociodemográfico, né, o QRE, o QCR e o ASAS, né, revisado. E o João, ele vai ter a parte mais difícil, digamos assim, porque o estudo qualitativo ele é mais difícil. Então, é aí que eu disse a vocês que vou convidar, aliás, eu já falei isso com ela, só falta enviar o projeto. É uma orientanda minha do mestrado, que é a Isabela, e ela vai, digamos, dar um suporte, vai acompanhar, né, e também vai ajudar na realização dos grupos focais, né, que serão 15 estudantes de enfermagem, 15 estudantes de medicina. Então, para o grupo focal é preciso ter experiência. Então, é por isso a pesquisa dela no mestrado também envolve grupos focais, né? Ela já teve algumas vivências com grupos focais, e tudo isso a gente vai fazer um treinamento, né, também. Então, é por isso que eu achei importante, e como ela tem interesse nessa área da educação médica, ela é médica, eu já falei isso, né, que ela é médica de saúde da família e comunidade. E, bem, essa parte eu acho que vocês já compreenderam bem, já entendem, né, que é bastante diferente, embora sejam complementares, a fase quantitativa, que envolve a amostra maior, envolve esses questionários fechados, né, e a qualitativa, que vai incluir entrevistas em grupos focais. Então, esses grupos, para fazer essas entrevistas, vamos fazer digamos, vamos chamar de capacitação ou treinamento, né, também. Porque é preciso que vocês estejam preparados, no caso, João e Isabela, e eu vou participar também, para as dinâmicas, né, dos grupos e a prática da escuta, e tem a gente vai ter, então, o cronograma, eu anotei aqui, vou enviar um cronograma para vocês, porque nossas reuniões serão mensais, então a gente vai discutindo e estudando todas essas questões que precisam ser assimiladas e que nós precisamos nos apropriar, né, dessas técnicas, e também em relação aos próprios instrumentos. Então, a gente vai fazer esse cronograma com apresentações mensais eu teria uma parte, Juliana outra, Ramon outra, João outra, o professor Maroja, e também, se a Isabela aceitar, ela vai ter também uma parte, ela poderia até ficar com o João nessa parte da entrevista em profundidade, da análise qualitativa e dos grupos focais. Então, vocês entendem bem, né, a diferença entre metodologia quantitativa e qualitativa, né? Por exemplo, Ramon está pagando agora pesquisa aplicada à medicina, eu acho que João também. Sim, professora, eu estou pagando. A garganta ainda está um pouco difícil, mas... E Juliana, como está? Juliana, você está em que período? Eu estou agora no sexto. Sexto. Mais então, no sexto, mas é que começou desblocada, aí eu pago várias disciplinas. Sim, mas em relação a esses componentes curriculares relacionados à pesquisa, você já pagou, não é? Já sim. Pronto. Então, a gente faz essa distinção, né? Lembrar que elas não são opostas, elas são complementares, embora muito diferentes, certo? Então, essa questão, isso aí a gente vai estudando, né? Então, a gente vai se preparando, e aí nós temos essa fase inicial, que é de preparação da equipe. Então, aí eu coloquei aqui, essa fase inicial, eu vou, com o cronograma, então a gente vai ficar, digamos, entendendo, né, quais vão ser os passos.
tanto nas nossas reuniões aqui, reuniões teóricas, mais voltadas para a prática da pesquisa, quanto a gente vai ter as datas, né, da apresentação e a temática de cada um, a temática relacionada ao plano de trabalho de vocês, de cada um. Nós vamos realizar, após essa preparação, vamos realizar um pré-teste. O que é pré-teste? É quando a gente testa a técnica ou as técnicas que vamos implementar. Então, a aplicação de questionários pelo Google Docs, a abordagem dos participantes potenciais e a técnica do grupo focal, e, além disso, a análise estatística. A análise estatística também é algo que a gente tem que se apropriar, né, entender. Você já tem já são iniciados na pesquisa, então, talvez, não sei se teoricamente vocês já participaram de alguma pesquisa, né? Eu acho que Ramon e João, né, que estão no terceiro período, talvez ainda não tenham tido oportunidade. Você já teve, Juliana? Já sim. Pronto, de Mas não participar. na UFPB, na outra universidade. Ah, sim, já. Então, você já, como você também já está um pouco, ou não está mais adiantada, você já tem mais vivências, né, acadêmicas e, inclusive, com pesquisa. Muito bem. E as dúvidas a gente vai esclarecendo nas nossas reuniões. Essas nossas reuniões mensais serão tanto para a gente se preparar, estudar, quanto também para discutir o andamento, né, os desafios, os problemas. Sempre aparecem problemas que a gente tem que ir resolvendo. Muito bem, então, o que eu anotei aqui mais? O pré-teste, a gente vai também ter uma reunião para falar do pré-teste e realizar esse pré-teste. A gente até já fez pré-testes e que acabaram virando estudos piloto e que a gente até apresentou em congresso, né? Pode acontecer também. Mas é com um mínimo de pacientes não, de participantes. Os instrumentos a gente vai incluir no cronograma, então vocês vão estudar esses instrumentos, tá? Então, depois eu oriento mais ou menos como vocês vão fazer a apresentação. Cada um vai apresentar, vocês apresentaram aqui falando sobre quais são os instrumentos, mas aí você vai se aprofundar no instrumento, você vai ver a validação, quem criou o instrumento, foi validado no Brasil, quais são as suas propriedades de confiabilidade, de validade. Então, exemplificar alguns estudos que usaram esses instrumentos, né? Então, isso faz parte também do nosso cronograma de reuniões. Sim, aqui eu anotei para não esquecer, né? Pela fase assim, a turbulenta, né, que passou, eu também ainda não inseri vocês no grupo de pesquisa do CNPq, que é o GESME. Nós temos um grupo chamado GESME, certo? Que antes era só GESME, porque era Grupo de Estudos em Semiologia Médica. Só que há 6 anos a gente mudou o nome, e agora é GESHME, GESME, Grupo de Estudos de Semiologia e Humanidades Médicas, não é? Porque eu passei a me interessar por temas da parte humanística, não é? Já que eu passei a ministrar disciplinas do eixo humanístico, então passou a ter esse nome. Então, depois eu também explico a vocês, a gente tem um grupo que se reunia presencialmente, semanalmente, né, meio-dia, na quarta-feira, meio-dia a 1 hora, e agora a gente vai modificar essa dinâmica, né? Então, passou muito tempo sem nos reunir por causa da pandemia, e as nossas reuniões aqui, elas são mais simples, e a gente pode se reunir, e à noite é um horário, né, que é disponível, né, em pelo menos 1 e meia para cada um de nós, uma vez por mês, a gente vai ter as reuniões do GESM dessa forma, né, de maneira remota. Bom, então, pedir acesso aos dados, né, isso aí estou esperando que saia a aprovação do Comitê de Ética. Já falei sobre a Isabela, né? E o que mais que eu anotei aqui?
Sim, e a pergunta que não quer calar: quando é que nós vamos começar? Começar, que eu digo, é começar a coleta de dados. Veja, como temos essas fases preparatórias, a gente não pode, assim, simplesmente, num projeto de pesquisa, amanhã vamos começar a coleta de dados, né? Tem uma fase preparatória, em vários sentidos, preparatória no sentido de conseguir anuências, liberação de dados, porque tem dados documentais também, preparar o Google Forms, né? Com as questões da pesquisa, também fazer o pré-teste, que pré-teste é a gente testar a técnica, ver o que é que está mais propenso a falhar, né? E aí a gente perder dados, perder participantes. Então, a gente vai ter essa preparação. Então, quanto vai durar a preparação? Então, nós começou já faz um mês que começou a vigência do projeto. Quando foi? Foi no início de setembro, não é isso? Eu acho que quem Isso. está sabendo melhor é Juliana e João. Foi, Quando foi foi? quando fez a prova, né, Isso do, foi em de seleção. setembro. Então, mas assim, quando foi mesmo, o início mesmo, o início propriamente dito, em que dia de setembro? Vou verificar aqui no grupo que a senhora falou. Tá bem, pronto. Então, mas é certo que já temos um pouco mais de um mês. Então, O grupo foi criado dia 19 de agosto, professor, pela senhora. pronto, 19 de agosto. Pronto. Isso. Mas, assim, por exemplo, vocês que têm bolsa, quando foi o início mesmo da bolsa? É quando iniciou a vigência do projeto. Vocês sabem? No caso, começa um mês antes, né? Então, você No, recebe a primeira no bolsa. dia 19, a senhora falou que só estava eu e Cândida no grupo, e a senhora tinha falado que seu projeto tinha sido contemplado com 2 bolsas, Duas mas bolsas. tinha Pronto, 3 alunos. certo. Pronto. Aí no dia, deixa eu verificar aqui, o dia que a senhora fez a prova. Uhum, sim. É porque A senhora fez a prova no dia 2 de setembro. pronto, 2 de setembro. Isso. Aí a indicação foi mais ou menos lá para o dia 15, não é isso? Então, é justamente isso. Nós estamos Isso. com um mês, mais ou menos, um mês, né, de vigência, de andamento do projeto. Então, bem, Isso. Dia 10 a senhora falou que tinha o terceiro pesquisador, que no caso foi Ramon. fui Ramon, é porque a Cândida não pôde continuar, ela está no internato, e aí ela teve, porque alunos do primeiro ano do internato podem participar, né, dos projetos PIBIC-PIVIC, mas aí ela também passou a ter outras dificuldades, e aí ela me explicou, porque Ramon não estava nessa fase, mas fizemos uma prova, Ramon, uma prova Certo. objetiva, né? Então, nessa prova objetiva, a gente selecionou os bolsistas. Aí a Cândida teve que sair, aí você a substitui. Bem, aí, como eu disse, então, quando é que vai começar? Então, nós temos esse primeiro mês, a gente teve os ajustes, né? Agora, em novembro, vou pegar essas anuências, a autorização dos dados da Proreitoria, digamos, conseguia o parecer de aprovação após resolver essas pendências do Comitê de Ética, vai ser esse mês de novembro. Dezembro, vocês sabem que dezembro é um mês, né, que é bem diferente. Né? É um mês que, na metade, já começa o recesso. Então, a gente vai ter reuniões em dezembro também, tá? Logo antes do recesso, a gente tem uma reunião. E janeiro. Essas datas ainda não tenho anotadinhas aqui. Quando é que o semestre vai ser retomado após o recesso? Dia 27 de janeiro. Pronto, 27 de janeiro. Então, nós nos reuniremos em janeiro também, tá?
Vocês podem, como é 27, vocês que são de fora, eu acho que, não sei, mas Ramon é de fora, não é? Você é Isso. de fora, João? Sou da mesma cidade de Ramon, inclusive. Ah, É, pronto, certo. Qual é a cidade? E também. Eu acho que ele é da vizinha, né? Pedras de Fogo. vizinha, Ah, vizinha. sim, sim, É sim, porque sim. são cidades gêmeas. São Eu cidades sei, eu gêmeas. Ah, sei. conheço. É uma rua que divide, também é Pronto, Pedras de Fogo. Exatamente. eu sei de muitas histórias, assim, da cidade. Uma é do estado e outra é do outro, né? Isso. Então, o 27 recomeça, vocês ainda estarão em Itambé, mas aí a gente, na data, no caso, foi na terceira semana, terceira sexta, né? Ficou sendo terceira sexta do mês. Então, na terceira sexta do mês, ainda não é dia 27, não, mas a gente se reúne, já que a nossa reunião é por teleconferência, é uma reunião remota, dá para a gente fazer, né? Bom, então teremos reunião também em janeiro. Então, é já no fim de janeiro, o retorno ao semestre, né? Que o semestre já vai começar antes, e depois o recesso é retomado no final de janeiro. Então, provavelmente a gente vai começar a coleta de dados em fevereiro. Até fevereiro nós vamos nos preparar e conseguir as anuências, as liberações e o parecer do comitê de ética, tá? Vamos, digamos assim, colocar tudo em ordem para começar oficialmente a coleta de dados. E daqui para lá a gente vai conversando sobre a criação do documento no Google Docs, que vai ser feito por Ramon e Juliana, né? E em relação ao João, também a gente vai, nessas reuniões que vocês vão apresentar, por exemplo, o João vai falar sobre o seu referencial teórico, né? Que é a pedagogia ontopsicológica. E também vocês que vão fazer análise estatística, vocês vão também, a gente vai fazer também um treinamento com o SPSS. Então, isso tudo também faz parte, né, de aspectos que estão relacionados com as nossas estratégias de ação no projeto. E para João, tem um software, viu, João, que eu tenho, que é o software NVivo. É um software pago, mas aí nós tivemos um projeto financiado pela FAPESC, e aí, por meio desse projeto, a gente comprou um software, o software NVivo, né? Então, a gente vai ter que também fazer, eu até posso ficar com essa parte, né, de falar sobre a análise dos dados qualitativos no NVivo, tá Perfeito, bem? professor. Perfeito. Pronto. Então, o que eu anotei aqui enquanto vocês apresentavam é isso. Então, para início, acho que já estamos, assim, inteirados, né, sobre os aspectos primordiais, aspectos mais genéricos do projeto. Vamos nos preparar. Eu vou enviar o cronograma na próxima semana, mando pelo grupo. Esse cronograma vai ser o cronograma é um cronograma que ele vai ser diferente do cronograma que está lá no projeto. Por quê? Porque a gente vai colocar principalmente o cronograma das nossas reuniões, certo? E lá no projeto a gente só tem assim, reuniões de orientação. Esse cronograma que eu vou elaborar e enviar é o cronograma dessas nossas reuniões, certo? São reuniões de orientação, discussão, vocês vão apresentar também alguns temas, eu vou apresentar também. E agora eu gostaria de saber se há algum outro aspecto não mencionado que vocês gostariam de perguntar ou de informar. Vocês têm algo assim a também elucidar? Vocês têm algo a perguntar? Eu tenho, professora. Seria sobre a questão da revisão de literatura. Quando é que a gente vai começar? Como é que a gente.
Professora, o microfone está desligado. Sim, eu sempre esqueço. Então, a revisão de literatura, ela vai ser, digamos, feita de forma mais circunstanciada, também durante o nosso processo, né, de trabalho, e quando eu colocar aqui o cronograma, as apresentações que serão feitas também vão consistir, né, em trabalhos de pesquisa relacionados aos nossos objetivos. Então, isso já vai nos ajudar na revisão de literatura. Mas, por outro lado, tudo o que vocês encontrarem a respeito dessas variáveis, né, dessas técnicas, dessa temática, vocês já vão, se puder baixar, vocês baixam, se não baixar, porque o projeto está no portal do periódico Jacapes, eu tenho a permissão de baixar artigos, né, pelo portal de periódicos, pela universidade. Então, a gente vai haver uma parte, já no segundo semestre ou terceiro, vai haver uma parte em que vocês mesmos vão escolher artigos para apresentar. Esse primeiro semestre, eu vou escolher, vou dizer, olha, vamos falar sobre isso nessa data. Por exemplo, a Juliana vai falar sobre isso, nessa outra data, a Ramon vai falar sobre isso, e assim por diante. Mas no segundo, lá na frente, vocês vão escolher, relacionados ao plano de trabalho, vocês vão escolher na literatura, nos bancos de dados eletrônicos, científicos, vocês vão escolher trabalhos para apresentar. E isso vai ser já, né, uma forma de a gente ir fazendo a revisão de literatura. Certo? Entendi, obrigada. Ramon e João? Estou tranquilo, professora. Para mim, tudo ficou muito elucidado aqui na reunião. Tá bom. E você, Ramon? Tá bem, professora. Ficou tudo esclarecido. Pronto. E aí vamos, aos poucos, nos apropriando melhor das técnicas, dos instrumentos, das análises, do assunto, a parte teórica em si. Vamos paulatinamente, né? Nada a gente vai fazer assim de forma corrida, porque se a gente for aos poucos, né, organizando tudo, nós não teremos que nos estressar nos momentos, né, principalmente no relatório final e na apresentação final no encontro de iniciação científica. Então, vamos deixar vai ir desenvolvendo aos poucos, né, o nosso conhecimento e nossas habilidades, né, em relação à pesquisa. Então, são 20h32, já tem uma hora. Não, tem uma hora, né? Exatamente uma hora. Então, o ideal é que a gente tenha uma hora de reunião, né? Pode ser que passe um pouquinho, mas, de forma geral, vamos ter uma hora de praxe, né, para nossas reuniões, né? 30 minutos para a apresentação e o restante para discutir o andamento do projeto, alguns problemas que surgirem, e ainda uma outra parte para discutir, né, a própria exposição. Cada um vai ficar responsável por uma exposição, e depois, né, nas reuniões seguintes, por exemplo, nós somos 4, podemos ser 5, né, ou 6, então, cada um vai ter uma apresentação, e aí, quando 4 apresentarem, ou 5, aí volta aquele que apresentou primeiro e vai voltar a apresentar outro tema. João, você levantou a mão. Sim, professora, na verdade ficou uma dúvida aqui que eu estava pensando agora, era sobre essa questão, que os meninos vão fazer essa análise mais quantitativa, né? E vão prezar dessas pesquisas pelo Google Forms, essa coleta de dados. Aí, no caso, a minha parte que é mais qualitativa, eu vou começar ao mesmo passo que eles vão começar em fevereiro também, ou eu já começo antes? Bem, você vai fazer a coleta de dados, e ela é paralela à coleta de dados de Ramon e Juliano. No caso, eu vou ajudar eles na coleta de dados. Não, não.
eles vão fazer a coleta de dados da parte quantitativa. Eles vão, de certa forma, por exemplo, indicar alunos que poderiam participar dos grupos focais. Eles estão entrando em contato com essas pessoas, eles não sabem quem é quem, né? Porque é anônimo o questionário. Mas, como a gente tem essa listagem, eles podem, ao enviar e receber os questionários completos, eles podem já dizer, olha, esse aluno foi bem, atendeu prontamente, respondeu todos os itens. Então, já podem indicar, assim, que poderia participar do estudo qualitativo. Então, você, João, não vai participar da coleta de dados deles, mas serão participantes que pertencem às mesmas populações. Você vai ter o trabalho de selecionar e abordar, porque esses alunos que vão participar dos grupos focais, das entrevistas coletivas, né? Então, seu trabalho, nesse sentido, não vai ser o mesmo deles. O deles vai ser o mesmo, um ajudando o outro, só que uns vão capturar os resultados referentes às variáveis, né, do seu plano de trabalho, né, de cada plano de trabalho. No seu caso, você vai se preocupar com a coleta, a gente nem fala em coleta de dados quando o estudo é qualitativo, né? Você vai se preocupar em selecionar e convidar os 15 alunos de medicina e os 15 de enfermagem para participar do grupo focal e organizar tudo em relação ao grupo focal, tá? Esse grupo focal, depois a gente conversa sobre isso, mas pode ser lá na minha sala, né? Vocês acho que conhecem a minha sala, menos Ramon, porque vocês fizeram a prova lá. Ali na sala tem muitas cadeiras, né? Eu acho que dá para fazer ali os 2 grupos focais, né? Pode ser que a gente faça mais de um grupo focal, no caso, mais de um com cada curso, porque são 15, né? Não sei se vai ser possível que a gente chegue aos 15 só com um grupo focal de cada curso. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Então, você não vai... Eles têm essas atividades do plano de trabalho deles e você tem outras, né? Embora eles possam ajudar a dizer que poderia ser selecionado tal sujeito, né? Que já participou da entrevista Quant, e você poderia, mas talvez isso nem seja tão possível, porque o envio, você sabe o e-mail, você vai mandar para a pessoa o link do Google Forms, mas muitas vezes você não vai, quando o aluno responde, isso é de forma anônima, né? Mas eles podem ajudar no sentido de que Juliana conhece várias turmas, porque ela está desblocada. Ela conhece várias turmas, então ela pode também até sugerir nomes. Ramon também pode sugerir nomes para participação. Certo? Perfeito, perfeito. Obrigado. Pronto, então podemos encerrar a nossa reunião. Obrigada pela pontualidade e pela apresentação. Achei o layout muito bom. Só gostaria de colocar assim que, por exemplo, acho que foi mais na apresentação de Ramon, textos corridos, a gente evitar colocar mais tópicos, né? Mas eu achei a apresentação com um layout excelente, né? A apresentação também foi boa, objetiva, né? Porque o trabalho ele é extenso, mas foi uma apresentação muito boa e objetiva. Tá bom? Então, até a próxima, e a gente se conversa, por enquanto, lá no grupo, quando eu for cumprindo essas tarefas que eu tenho para fazer, aí eu vou avisando lá, e outras coisas também vocês vão avisando lá, e a gente vai conversando. Tá bem? Tá Então, ok, professora. Certo, professora, obrigada. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, bom final de semana. Tchau, professora.